tá até brincando aqui, gente, mas aí tem o tal de síndrome do pânico, que é o bichinho, né? E tem o transtorno do pânico, né? Transtorno do pânico é doença, né? E nós estamos aqui hoje com a doutora Josiane, nossa psicóloga número 1 da cidade americana e região. Doutora, né? Eu sempre vi aquele filme do pânico, né? Parece aquele bichinho lá extrovertido, né? Até virou uma comédia, né? E aí eu sempre conheci síndrome do pânico e hoje mudou, é transtorno do pânico. Qual a diferença do síndrome do pânico com transtorno do pânico? Na verdade não tem diferença nenhuma, mudou só um nome. A síndrome do pânico passou por essa transformação somente de nomenclatura. Quando a gente fala transtorno do pânico, dá para entender como síndrome do pânico, que realmente é uma doença, né, um problema de saúde psicológico. Ela está em primeiro lugar nas doenças psicológicas, junto ali com a depressão. O transtorno do pânico, que é uma das categorias dos transtornos de ansiedade. Então, todos os transtornos relacionados à ansiedade estão ali junto com a depressão, na verdade, competindo uma com a outra para quem está em primeiro lugar na nossa sociedade com relação às doenças psíquicas. É um problema de ansiedade o transtorno do pânico. Pessoas que são muito ansiosas, Marco, que chegam num extremo de ansiedade, a ansiedade, a gente pode dizer assim, se transforma num transtorno do pânico. Então, uma pessoa, às vezes, ela começa a se sentir aflita, começa a se sentir agitada e ela não vai cuidando disso, isso vai aumentando, até se tornar um transtorno do pânico, que é caracterizado por vários sintomas. Doutora, até assim, no sentido de conversar numa linguagem mais social, né? A gente vai fazer umas perguntas para você, né? Tipo assim, por que as pessoas, como que ela desenvolve? De que maneira que ela desenvolve? Ela fica meio acanhada, fica no escuro, ela quer se fechar num quarto, ela começa a ver coisa na parede, porque quando fala síndrome do pânico é tipo um medo, né? O cara tá com medo, não é isso, doutor? Na verdade, a pessoa que ela tem esse problema, ela sente assim em estado de alerta e de aflição o tempo inteiro. Para entender bem, é como, vamos supor, né, que entrasse um leão por aquela porta bem agora. Se entra um leão por aquela porta bem agora, nós vamos ter aumento do batimento cardíaco, nós vamos ter medo e nós vamos ter alguns uma atitude de paralisar, outros uma atitude de sair correndo, né? Na atitude também pode ser uma atitude de encarar também. Pois né? Os mais corajosos vão matar o leão, né? Como tem um ditado que eu tenho que matar um leão cada dia, né? Exatamente. Mas a pessoa que tem o transtorno do pânico, ela fica com essa sensação de apreensão como se ela visse o leão o tempo inteiro. Aquele susto, aquela apreensão, aquela expectativa de que algo ruim pode acontecer com ela é o que mais ocorre com as pessoas com esse problema. Ela fica num estado de alerta, de aflição, de agonia, se sente sem lugar, se sente apavorada e nem sempre há um objeto que a gente chama estressor, né? Um agente estressor. Às vezes, do nada, ela entra nessa expectativa. Não está acontecendo nada, ela entra nessa expectativa. É muito sério, muitas pessoas têm esse problema e não sabem que tem. Por isso que eu acho muito importante a gente conversar sobre isso, porque tem gente que acha que é do jeito delas. E, na verdade, não é um problema de saúde. Doutora, esses sintomas, né? E como que a pessoa se sente? Parece que nós temos, produção, parece que nós temos um vídeo, né? Um vídeo para não, acho que esse vídeo mostra um pouco o que a pessoa está sentindo, né? Põe aí na tela o vídeo para nós.
programação jornalística. Diretor da Air. Hoje, tudo tão estranho, tudo tão diferente. A porta na frente e um medo por dentro. Medo de sair, de cruzar, de abrir. Medo de existir. Um não querer nem ir, nem vir. Medo de enlouquecer, medo inesperado. Medo do mundo de fora. Tudo tão estranho. Diferente. Por fora uma cidade ausente. Por dentro um vazio e silêncio somente. Reflexo da gente. Tanta porta sem abrir. Tanta gente sem sair. Tanto lugar sem ocupar. Hoje tinha tudo para ser como ontem. Mas a porta, o trinco, o medo, a tranca, o pânico. Porta é dó. Mas hoje, a tradução é dor. Macro-medo, microcosmo, pânico transforma, pânico transtorna. Porta tranca por fora, pânico tranca por dentro. Something I don't know. Something surely knocked me out. All the places seem so far away. All my fears turns me a stranger. Lonely people I have met become so clear to me. All the loneliness and fear. Falling into something I don't know. Something surely knocked me out. All the places seem so far away. All my fears. Bom, nós vimos aí um vídeo, né, sobre o síndrome do pânico ou pânico. Isso aí, quem pode explicar melhor esse vídeo para nós, a situação que aconteceu ali, doutora Josiane, né? Nós vimos ali naquele vídeo uma situação que a pessoa parece que ela tá normal. Isso. Ela vai lá, o telefone toca, ela vai lá, desliga o tal, vai lá, consegue fazer o lanche, as coisas, tudo mais. Teve um momento ali que parece que deu tipo um branco, né? Falta alguma coisa, né, doutora? Então, doutora Josiane, por exatamente. E você viu que dá para perceber que não estava acontecendo uma coisa. Que nem a gente comentou em Mariana, que teve, né, a invasão da lama e todo mundo ficou assustado. Lá não estava acontecendo, não tinha um ladrão entrando na casa, não tinha uma situação de perigo. Dá para notar bem que é interno. A pessoa trava por uma situação interna, por um movimento interno. É um vazio, é uma agonia impensável que a pessoa sente na hora e ela trava. E daí o que acontece? Ela começa a ficar com medo.
Medo de começar a sentir os sintomas. Tem gente que de tanto medo não sai de casa, porque ela tem medo de sair, passar mal na rua, não tem ninguém que a acuda, então ela acaba ficando dentro de casa. Por quê? Ela tem um medo, as pessoas com esse transtorno têm medo dos sintomas. Que sintomas? Começa a disparar o coração, tanto que tem gente nessa hora, corre para o pronto-socorro. Quantas pessoas que chegaram no meu consultório que falaram isso? Eu fui no pronto-socorro, chegou lá, um médico falou, você não tem nada. Não é que ela não tem nada, e alguns médicos hoje já até se abrem mais para o emocional e falam assim, você não tem nada físico, mas você tem o transtorno do pânico, vai procurar uma terapia. O coração dispara, a pessoa acha que está tendo infarto e ela fica com medo daquele disparo no coração. Ela tem falta de ar, acha que vai morrer, dá muito medo de morrer. Ela fica com boca seca, dá zumbido no ouvido. Esses sintomas são muito importantes. Dá tontura, medo de cair, dá prisão de ventre, dá informigamento nas mãos e nos pés, mãos e pés gelados, dá uma sensação de que vai enlouquecer. Isso também é muito importante. A pessoa começa a ter medo do pensamento explodir e ela falar o que não deve, começar a rir, começar a fazer coisas que ela acha que não é adequado e começa a ter muito medo de morrer, começa a ter pensamentos, começa a achar, meu Deus, eu tô louca, o que está acontecendo comigo? Ainda mais quando vai em algum médico que diz que não tem nada, ela fica desesperada, porque ela sente de verdade, os sintomas são sentidos. Aí ela precisa entender, e alguns médicos já também orientam hoje assim, aí chegam na nossa clínica, a gente trabalha isso, todos esses sintomas, a pessoa começa a ter medo do sintoma, então é o tipo de pessoa que só fica prestando atenção no corpo, qualquer sinalzinho que ela tem no corpo, ela tem medo de ser uma doença e qualquer tipo de reação emocional, física, emocional, ela tem medo, podendo até chegar num pico de crise. A tão falada crise do pânico. A crise, gente, dura de 10 minutos a meia hora, alguns casos 40 minutos ou 2 horas, mas geralmente são 10 minutos que a pessoa entra num sentimento horroroso de vazio, de sem lugar, de desespero, de agonia. O que ela tem que fazer? Ela precisa respirar, porque respirar oxigena o cérebro e ela começa a voltar, entender que aquilo é pânico, que vai passar, porque esse momento ele passa sempre. Ninguém vai morrer de pânico, vai fazer o ciclo do pânico e vai passar. E ela procurar uma ajuda, às vezes até de medicamento, e também entender muito bem o que está acontecendo com ela. Doutora, só para me entender aqui, até para ajudar as pessoas, os telespectadores de Cidade Total, vamos supor, se a pessoa está sentindo esses sintomas, esses problemas lá em casa, né, na sua casa e tal, está passando por essa dificuldade, está assustado, tem medo de sair na rua, está com medo de tudo, né? Ela, como você disse, procurar uma cura, um psicólogo, para que ele possa se tratar. Então, mas só que uma pergunta que estava na minha mente, que eu queria perguntar, é o seguinte: na hora do auge do pânico, né, que ele tá, aquele problema, síndrome do pânico, né, qual é o risco da pessoa cometer um suicídio, por exemplo, assim, dela ter tanto pânico, assim, dela se, porque a depressão leva a pessoa ao suicídio, a pessoa se mata, né? E o síndrome do pânico, ou como é que é mesmo? Não, o transtorno do pânico, ele leva a pessoa também ao suicídio? Então, ou não? os casos que a gente tem de suicídio na hora que está na crise de pânico é muito raro, porque a pessoa ela tem medo de morrer, ela tem medo daqueles sintomas que ela está tendo. O que ela mais quer é que passe aquela sensação. Agora, o transtorno do pânico, ele pode estar em comorbidade com outra doença. Às vezes a pessoa tem o pânico e tem outras doenças, e por conta de outras doenças, ou às vezes até pelo pânico, mas geralmente o pânico não é o que leva a pessoa ao suicídio. Às vezes é uma outra coisa que está junto, porque no pânico a pessoa ela quer sair daquela situação, porque a pessoa tem muita força de vida. É muito interessante o perfil das pessoas que têm pânico, elas querem muito viver, mas elas estão enclausuradas nesses sintomas, que na verdade a pessoa foi acometida por esse transtorno pela história de vida dela. Isso é uma coisa muito importante. Quando a pessoa chega na nossa clínica, é muito comum isso, e eu vejo na experiência minha com essas pessoas que têm esse problema. É muita aflição, e a gente vai remeter a problemas de quando era bebê.
problemas que aconteceram quando era bebê, são grandes sinalizadores de provocar no futuro transtorno de pânico. Porque cada época da nossa vida, se houve alguma falha, né, vai desenvolver uma patologia. Quando o bebê, quando acontece alguma agonia ali, com algum problema ali, vai desenvolver o transtorno. E a pessoa fica muito aflita, e ela precisa realmente se cuidar porque ela não consegue nem sair de casa às vezes. Eu já vi pessoas que vão viajar, elas se preocupam, sabe com o que numa viagem? Onde fica o hospital. Se elas vão viajar, a preocupação é onde é o hospital daquela cidade, porque ela precisa se reassegurar, se ela passar mal, ela precisa ir para um hospital. Chega lá, às vezes é medicado para sair da crise, mas aí volta tudo de novo. Aí ela tem que ir para a clínica para se tratar, para ser fortalecida, porque o pânico, uma notícia muito boa para quem tem pânico, tem cura. A pessoa pode sair desse quadro, se sentir segura e nunca mais ter sintoma. Vez ou outra na vida aparecer, mas ela já sabe tanto lidar com ele que ela dá conta. Vai dominar o pânico, né? Porque exatamente, a pessoa ela é dominada pelo sintoma. Na terapia ela começa a dominar os sintomas, é isso mesmo. E aí eu aconselho, incentivo, oriento as pessoas a procurarem tratamento, porque é uma agonia muito horrível e com tratamento pode ficar livre desse sofrimento. E a cura? Cura tem cura, né, doutora? Tem cura para o transtorno de pânico, tem cura. Eu posso afirmar isso de experiência própria. As pessoas elas são curadas, não apresentando mais os sintomas. Elas podem ter lembrança, terem até um pouco de medo. Quando está com o pânico, tem medo de voltar para o lugar onde teve a crise. Inclusive, uma vez eu recebi uma moça, a primeira vez, ela teve a crise na minha sala. Ela não conseguiu voltar para ser atendida, porque onde a pessoa tem a crise, ela tem medo de voltar. Tem pessoa que tem medo de ir para o shopping, lugar muito aberto, assim, às vezes a pessoa também fica com aflição, lugar muito vazio. Por exemplo, no cinema, tem que entrar, saber onde é a saída. Então, as pessoas, elas... Se tem uma crise lá, por exemplo, no cinema, não consegue entrar mais no cinema. Então, lugares muito fechados ou lugares muito abertos também são problema para essas pessoas. A gente estava falando aqui, até no começo, falando de negócio de trauma, né? Até a nossa chefia aqui falou assim, ó, a televisão tá meio com trauma, né? Quer dizer que ela tá no pânico, né? Então, mas assim, se de repente a pessoa tá no avião, ela vai lá no avião, e ela sente aquele transtorno ali do pânico dentro do avião. Então, o aviãozinho para ela já era, não vai mais. Pois na verdade, quando a pessoa tem medo do avião, ela está com uma fobia do avião. Porque o pânico, a pessoa não tem medo de uma coisa. O pânico, a pessoa vem de repente os sintomas nela. Mas uma pessoa com pânico também pode ter o que a gente chama em comorbidade, a fobia, por exemplo, pelo avião. Daí o conselho que a gente dá é que tome uma medicação antes de pegar o avião, para conseguir se desligar, se desconectar e não passar por toda a aflição. Porque quem tem fobia de avião tem fobia do lugar fechado e de não ter o controle do avião. Né? Tem muita gente assim, quando está no controle do outro, a pessoa fica super aflita. Se ela está no controle, ela está mais segura, Doutora, olha, novamente eu só tenho que dar parabéns para a doutora, né? Eu acho que a doutora também tem que trazer aqui, deixar o endereço da clínica para as pessoas, porque muitas pessoas estão nos vendo aqui na cidade americana, Santa Bárbara, Nova Odessa, Sumaré, e de repente estão precisando de uma... Porque tem duas coisas que eu vou até dar uma brincada agora, né? E a produção, vamos brincar. Tem duas coisas que eu vi na minha mente que eu tenho que perguntar pra você. Primeiro, pânico não é aquele bichinho que... Não é isso aí. Isso aí é aquele ali, é uma comédia. É uma comédia, exatamente. Não é, pânico não é isso aí. Segundo, a senhora tá falando bebê, não é o caba que bebe, não. É bebê também. Quando ele é neném, que senão o cara... tem que ficar bem claro. Eu tô chapando um pouco desse... Não, calma lá, meus parceiros que tá bebendo. É bebê, é criança, é neném. Exatamente. Um dia a gente pode até falar da importância da mãe cuidar desse bebê, porque quando o bebê... Mas no bebê dá também o pânico? Lá no bebê não dá pânico, mas é onde que começa a se formar uma possibilidade no futuro de dar o criança pânico. Muito sozinha, num cantinho, isolada, com medo disso, Resumindo, o amiguinho dá no cara lá do amiguinho na escola, ele fica lá cuidinho isso é pânico, doutor, ou é medo? Então,
porque pode ser medo, porque medo é natural, a gente sente, Medo né? de apanhar de Agora, novo. o pânico não tem nada que estimule o pânico. A pessoa não tem medo de ladrão, muitas vezes ela fala, de ladrão não tenho medo, isso que eu sinto que é horrível. A questão da criança, lá do bebê, tem a ver com a relação da mãe e do pai com o bebê. Se o bebê é atendido na hora que precisa. Tem mãe que some e não atende o bebê. Ou tem mãe que vem muito rápido. tá. Esse assunto a gente pode conversar qualquer dia. Eu entendi. Agora, outra coisa que eu queria perguntar para você, que sempre fica na minha mente, né? Quando vai no seu consultório, tem aquela cadeira que a pessoa deita na cadeira ali e fica ali conversando? Como é que é? Porque a gente vê sem filme, né? É o divã, né? Divã? Exatamente. O divã é uma técnica psicanalítica, vem do Freud, a pessoa deita e o analista fica atrás com uma cadeira. A minha linha de trabalho é winnicottiana, a gente atende de frente, inclusive pode usar divã, mas eu atendo de frente, a pessoa também pode deitar, mas eu gosto mais dessa relação de frente, que é uma possibilidade na psicanálise também. Então, existe o divã e existe o sofá. Geralmente, consultório que tem um divã, que não é o meu, mas eu tenho muitas colegas que tem um sofá também, se a pessoa quiser sentar de frente. Mas o divã em si é deitar, né? Freud falava muito isso, quando deita, o pensamento vem mais à tona, segundo a teoria dele, por isso que ele adquiriu o divã. Então, muitos psicanalistas fazem uso dele, dá certo, né? O meu jeito de atender é um pouquinho diferente, mas todos, no fim, vai trabalhar a mente humana, vai lembrar de traumas que teve na infância, né? E vai tratar o transtorno de pânico. É muito sério, a pessoa realmente tem que procurar ajuda. E o endereço lá da clínica e o telefone, doutora? Com o maior prazer eu passo. O meu telefone lá é 3407-0959. E meu celular é 99746-1390. Qualquer coisa, Obrigada. não vamos anotar, eles precisando aí. Isso. Você precisando, né? Você pode entrar em contato também pelo 3406-5000 ou manda aí uma mensagem pelo WhatsApp 994-11-1109 aqui do Cidade Total. Nós teremos um imenso prazer em ajudá-lo, você com a doutora Josiane. Não é isso, doutora Josiane? Isso mesmo, Muito obrigado, Obrigada doutora. eu, viu? Olha, é Tudo de uma bom, felicidade viu?